Eu lembro que tinha o padre Leone e o padre José, assim, que me marcaram. O padre Leone, ele se reunia muito com as pessoas de mais idade, que não fossem jovens. E o padre José se dedicava aos jovens. Ele era muito, assim, envolvido com a juventude, né? Ele foi meu professor de latim no ginásio. Eu comecei a aprender piano com ele também. Sem dúvida, o padre José marcou muito na minha vida, na vida de muitos jovens, né, da minha idade. Eu, quando fui convidado para ser coroinha, a gente ia na igreja, ficava na nossa lá, né? Aí chegou 2 irmãos meus mais velhos e falou assim, olha, amanhã vocês começam a ser coroinha, você e o Nilson, que é um abaixo de mim, né? Nossa, eu nem dormi aquela noite. Sempre foi um amigo, foi uma pessoa que frequentava a nossa casa. Ele me convidou para ser professora do colégio Maria Imaculada, onde então eu tive a oportunidade de começar uma profissão no ensino. E o padre José Zanelli procurava resgatar, encaminhar jovens, mas numa capacidade que eu te falo sinceramente que eu não vi alguém ainda, até hoje, tem uma capacidade tão grande de conquistar os jovens, de mostrar os caminhos. Tanto que ele que conseguiu, assim, né, instalar teatro, ensaiar teatro. O padre José, eu me lembro que ele traduziu uma opereta. Aí na primeira reza, na primeira missa que eu fui, que eu participei, assim, eu segui na sacristia, o padre José me convidou para ser ator. Eram as operetas de viola ainda. Ele trabalhava com os jovens, ele dirigia o esporte, fazia com que os jovens formassem times, um de um lado, de outro. Ele fazia aquelas disputas, e onde ele teve oportunidade, onde hoje é a prefeitura municipal, ele fez um campo de futebol ali. E ali ele fazia as disputas entre os jovens. A cidade tinha uma vida. E onde hoje está a prefeitura, ele tinha um campo de futebol. Ele ganhou numa loteria, ele estava em São Paulo, jogou numa loteria lá e ganhou. Com esse dinheiro ele comprou os instrumentos da banda musical, comprou aquele terreno ali, que era uma quadra. Hoje, quanto valeria aquilo aí, né? Certo? Então ele também brincava de jogar ping-pong, jogava futebol com a gente. Nós tínhamos um time, aliás, que ele mesmo formou, que chamava Esporte Clube Cruzeiro, cujo campo é lá onde é hoje a prefeitura. Era ali o nosso campo. Muito bom campo de futebol. Jogávamos lá e o padre José jogava. A gente brincava, tinha liberdade de brincar com ele, porque ele jogava de batina. Naquela época o padre não usava, tinha que usar batina todo o tempo. E a gente falava, ele leva desvantagem, que não dá para passar a bola no meio da sala. Então brincávamos assim. E ele, espetacular, mas tenta. A molecada pegava e erguia a batina dele, só para judiar dele. E ele ficava bravo. Nossa Senhora, não faça isso, menino! Mas era um padre fantástico. Tanto é que ele tem um nome na cidade, né? A nossa alegria também era à tarde no campo. Tinha gente que jogava muita bola aqui, viu? Meu Deus do céu. Se você vê um cara altão, é o tal do Tota. Moço do céu, a bola no pé dele era... O rapaz jogava muita bola. O único lugar que nós não podíamos jogar era Londrina. Londrina ia jogar, quebrava o pau lá. Sertanópolis, então. Sertanópolis. Até minha mãe brigou uma vez lá. Meu pai foi levar lá, quebrou o pau lá. Eu me lembro que um dia fomos jogar futebol lá em Sertanópolis e teve uma briga lá. E os jogadores do time nosso, que era o Estrela do Norte, nós tivemos que fugir e caímos no café. Então, o Estrela do Norte foi jogar lá em Sertanópolis. O Nedino,
Nedino, ele trabalhava na prefeitura, é falecido já. Ai, ai, ai. Então quebrou o pau lá no campo, né? E todo mundo queria. O Nedino era um cara forte, com forte, né? E eu acho que a coisa ferveu pro lado dele, né? E ele, quando ele viu o tempo feio, ele falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou pegar meu bonezinho e ó. E saiu correndo do campo e a primeira porta que ele achou aberta, entrou de chuteira e tudo. Lá ficou os cravos da chuteira no assoalho da mulher. Nós estávamos dominando o jogo, né? Assistência não tinha alambrado. Os caras ficavam tudo na risca do campo, né? Na risca do campo. E invadindo a bola, ia sair para fora, às vezes o nego chutava a bola para dentro do campo outra vez. E o Nedino deu uma entrada violenta num cara lá e o cara foi para cima dele e ele tacou a mão na orelha do peão lá. Depois saiu correndo. Não, depois saiu correndo. Saiu correndo e eu olhando, ele foi pro lado da cerca, assim, foi correndo pro lado da cerca, eu falei, tomara que não erra o pulo. Não erra o pulo. Ele foi correndo pro lado da cerca e pulou no meio da cerca, assim, pulou e vazou do outro lado. E entrou na casa de uma mulher. Né? Não, e essa mulher não deixou ele, não deixou os caras entrar. Tá aquela fila atrás dele para pegar ele, né? O Nedino. Ele, a primeira casa que ele achou, ele entrou para dentro. Entrou para dentro e veio aquela corriola atrás dele. Aquela pessoa atrás dele lá, a mulher falou, aqui não. Aqui vocês não vão entrar, não. E ficou ali. Depois voltou. Ele voltou, terminamos o jogo e tal. E a turma jogava pedra e xingou meu pai, né? Xingava meu pai. Meu pai era o motorista, o caminhão era dele, né? E fomos de caminhão, né? O caminhão veio embora vazio. Os jogadores nós íamos tudo no meio do mato. E já havia em Biporã o Estrela do Norte, que era o time oficial, time vamos dizer, da prefeitura. E como havia muitos católicos que torciam para o Cruzeiro do Sul, mais porque eram chegados à igreja, criou-se uma torcida adversa à do Estrela do Norte. Então o nosso Fla-Flu aqui é quando aconteceu o encontro, o jogo, o confronto entre os dois. E tem um negócio também interessante. A banda sempre estava presente nos jogos de futebol. E era assim tudo, ele era muito... gostava de satirizar, de brincar e tal, ele era muito jovial. Então era uma determinação. Cruzeiro marcava o gol, eles tocavam aqueles dobrados. Certo? Quando o adversário marcava gol, eles tocavam a marcha fúnebre, né? Era e era um clima muito gostoso, muito agradável. Havia torcida, havia tudo, mas eu falo com uma certa dor. A gente se divertia, até fazia as nossas artes, mas não tinha maldade. Também ele era assim um grande artista, porque ele fazia os jovens ser atores. Pois bem, esse Padre Zanelli, ele começou um trabalho cultural despretensioso, não é que ele quisesse fazer um movimento cultural, é que dentro da sua missão como padre, ele usava o teatro, usava o futebol, usava a banda de música, shows de calouros naquela época, imagina, nos anos 50, fazer show de calouros. Então ele era um incentivador, fazia com que os jovens se tornassem atores. Criou também, aí depois instalou um cinema, então a gente tinha duas opções, depois do Cine Radar também tinha o cinema criado por ele aqui no Salão Pio XII.